Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso maravilhoso Clube do Livro Dias Melhores. Esse é o nosso 21º encontro. Meu nome é Otton Júnior e você já sabe disso. Na verdade, 21º encontro não, né? Nosso 20º encontro, que é dia 3 de novembro. E você já sabe disso. Deixa eu só tentar ajustar aqui a minha webcam. Então você já vai dando like aí no vídeo, já vai dando gostinho no vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, porque a gente está compartilhando por aqui os vídeos do Clube do Livro, né, de maneira gratuita, e a gente vai ter muita coisa boa aqui no canal no YouTube daqui para frente, tá bom? Então se inscreve aí, certo? Para poder receber as notificações. Às vezes você não vai receber diretamente pelo canal do Clube do Livro especificamente, mas você poderá receber aí as notificações pelo canal no YouTube. Então, já se inscreve, já deixa o like. Se tu tiver algum comentário acerca daquilo que a gente está falando aqui, você pode jogar aqui embaixo nos comentários, que em algum, né, vídeo sequente eu vou comentar, eu vou responder aí as questões e as dúvidas e os comentários teu. Bom, então, vamos lá. Lembrando que nós estamos trabalhando o nosso livrinho aqui, A Educação da Vontade, do Jules Payot. E esse livro trata, relembrando você novamente, trata da educação da vontade, da autodisciplina, da autorresponsabilidade e, portanto, de uma tentativa de superação da procrastinação. Essa foi a ideia de eu trabalhar a educação da vontade. A gente fala de procrastinação e eu resolvi trazer aqui uma base um pouquinho mais sistemática, um pouquinho mais extensa, para você ter alguns princípios ali sólidos para lidar com a procrastinação, para lidar com a disciplina. E lembrando também que nós estamos trabalhando parte a parte desse livro, e esse livro ele contém algumas partes, são 5 partes. E eu disse a priori que eu ia fazer um encontro para cada parte, mas nessa terceira parte, que é o livro 3, que o autor chama de Os Meios Interiores, eu resolvi dividir em 2 encontros. Então, o encontro passado, a gente trabalhou a primeira parte do livro 3, a gente falou sobre a reflexão meditativa, o que é meditar e como meditar. E hoje, neste encontro aqui, a parte 2 do livro 3, a gente vai falar sobre o papel da ação na educação da vontade. A gente vai falar sobre a higiene corporal, considerada como um ponto de vista da educação da vontade, e a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é uma visão geral, que é meio que o resumo aí do que já foi trabalhado para poder a gente iniciar a parte 2, né, que é o livro 4, sobre a parte teórica, a parte prática da parada, né? Então, até aqui ele está preparando o terreno de maneira teórica, dando dicas práticas já, mas ele está preparando aqui o terreno de uma maneira teórica. Então, depois ele vai começar a segunda parte, a partir do livro 4, que o título é As Meditações Particulares, e o livro 5, Os Recursos do Meio, né? Então, vamos lá. Livro 3, capítulo 3, o papel da ação na educação da vontade. Então, eu vou ler aqui um resuminho, né, que o próprio autor faz, e isso é interessante, ele próprio dá o resumo aqui, eu vou fazer o resumo, vou fazer as pontuações aqui para a gente, tá bom? Então ele diz assim, em suma, se a meditação desperta na alma poderosas emoções, que foi o que a gente trabalhou, dos estados afetivos, da meditação nos encontros passados, você pode reassistir aí na nossa playlist, ela, ou seja, a meditação, não pode capitalizá-la sob formas de hábitos. Ora, a educação da vontade é impossível sem a criação de excelentes e sólidos hábitos. Sem eles, os nossos esforços teriam que sempre recomeçar. Somente eles permitem fixar nossas conquistas e prosseguir adiante. Ora, esses hábitos agora, o sabemos, somente a ação pode criar.
Então, ele está dizendo o quê? Que não basta a meditação é uma parte essencial para esse processo de educação da vontade, mas não basta somente a meditação por si só. Então, a gente precisa criar hábitos sólidos, né, para poder conquistar, né, o caminho da nossa educação da vontade. Então, não adianta você ficar viajando na maionese, tá cheio de pensamentos, planejamentos, que isso não vai adiantar muito se não tiverem ações práticas e que você consiga ter hábitos consistentes e sólidos e excelentes que te apontem no caminho da ação e dessa forma consolidem a tua educação, consolidem a tua responsabilidade, consolidem a tua disciplina. Para agir, é preciso realizar corajosamente cada uma das pequenas ações que concorrem para alcançar uma finalidade. A ação fixa o pensamento, engaja-nos publicamente num partido, produz uma profunda alegria. Então, o que ele está dizendo aqui? Para agir é preciso realizar corajosamente cada uma das pequenas ações que concorrem para alcançar uma finalidade. Então, para você agir, isso daqui é muito importante, e aqui eu abro um parênteses nesse livro, e te dou uma dica super importante de complementariedade da leitura desse livro. Eu não estou agora aqui com o livro, porque eu emprestei, inclusive, nessa semana para uma pessoa. Eu não gosto de emprestar livro, mas eu emprestei um livro aqui que eu tenho nessa semana para uma pessoa, né, que eu acredito que tenha muita capacidade, tem uma sinceridade no coração, então isso faz com que eu empreste. Aí, tenho desapego em relação ao emprestar, né? Quando eu vejo que a pessoa não tem sinceridade no coração e principalmente não está disposto a aprender qualquer coisa, principalmente em relação a livro, eu empresto livro, e eu vejo assim, eu fico investigando, eu fico conversando com a pessoa, eu fico vendo qual é o interesse real da pessoa naquele negócio ali, principalmente quando fala de livro, de leitura. Então, eu percebo que se não tem sinceridade, então, eu de fato não empresto. Né? Mas, para essa pessoa específica, eu emprestei um livrinho que eu indico como uma complementariedade aqui. Estou ficando com calor. Eu indico uma complementariedade deste livro aqui, justamente em relação ao complemento deste capítulo aqui, do capítulo 3, do livro 3. Eu não sei mais para frente, na verdade eu sei, né? Mas eu não sei mais para frente como é que o Júlio Paiô vai trabalhar essas dicas práticas, tá? Mas um livro que vai complementar muito bem isso daqui é um livrinho chamado Hábitos Atômicos. Todo mundo lê um outro livro aí chamado O Poder do Hábito, só que eu indico Os Hábitos Atômicos, que é 1000 vezes melhor do que O Poder do Hábito. É Hábitos Atômicos. Deixa eu só botar aqui para eu te mostrar a capa. Caramba. Inclusive, está na promoção na Amazon. Eu comprei de R$60 e está por R$39. Hábitos Atômicos. Bom, Hábitos Atômicos. Esse Hábitos Atômicos, bem que é uma leitura complementar a este livro 3 aqui, do Júlio Paiô. Bom, vai assim fechar com chave de ouro. Porque o que o Júlio Paiô está falando aqui? Ele está dizendo assim, para agir é preciso realizar corajosamente cada uma das pequenas ações que concorrem para alcançar uma finalidade. Então, o que ele está dizendo? Para a gente agir, a gente tem que dividir aquela finalidade, aquela ação final, o objetivo final, em pequenas e simples ações. É isso que ele está dizendo. E o que o livro Hábitos Atômicos nos ensina? O livro Hábitos Atômicos nos ensina a dividir os nossos processos, na verdade, os nossos objetivos em processos. É isso que, assim, em suma, em resumo, Hábitos Atômicos está nos ensinando isso. Ou seja, atomizar, né, dividir, particularizar, pormenorizar, detalhar
os nossos objetivos para que a gente consiga alcançá-los. E ele dá enormes estratégias para que a gente consiga fazer isso. O Júlio Paiol, ele traz aqui, ele caracteriza a fenomenologia do negócio. Ele diz assim, poxa, se eu tenho um objetivo, o exemplo que ele dá aqui, a educação da vontade fala sobre uma profissão, né, sobre uma atividade específica, como eu já falei para você, a atividade intelectual. Então, ele traz o exemplo aqui da atividade intelectual dizendo o seguinte, ó, um estudante, ele sabe que para estudar ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que levantar às 7 horas, ele vai ter que fazer a sua meditação, ele vai tentar evitar ter algum tipo de pensamento que prejudique, né, o seu espírito, que incomode a sua alma. Ele vai ter que abrir o livro, ele vai ter que ter uma mesa organizada, ele vai ter que ler um parágrafo por vez, ele vai ter que fazer uma anotação específica. Então, ele vai caracterizando a fenomenologia do negócio, aqui da atividade intelectual. Você tem outros objetivos específicos, né? De repente, você tem outras coisas específicas, por exemplo, ir até a academia, né? Então, como é que, para eu atingir essa finalidade de ir à academia, como é que eu caracterizo fenomenologicamente o ir à academia? Como é que eu consigo dividir, diminuir, particularizar, permanerizar esse agora me esqueci a palavra agora. Deixar o pormenor, né? Pormenorizar, isso. O ato, né? A finalidade de ir até a academia. Então, como é que eu pormenorizo isso? Pormenorizar. Como é que eu pormenorizo isso? Né? Então, como é que eu faço isso? Cara, para eu ir à academia, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acordar no meu horário, né? Se for ir antes do serviço, então eu tenho que acordar no meu horário. Eu tenho que separar a roupa da academia, separar o calçado da academia. Tenho que tomar um café mais leve ou ir em jejum. Né? Eu tenho que chegar lá no horário. Eu tenho que saber a série que eu vou fazer. Então, ou seja, para alcançar uma finalidade, para eu agir, então é preciso realizar corajosamente cada uma das pequenas ações que concorrem, que contribuem para alcançar essa finalidade. Então, dentro dessa frase bem aqui, o livro Hábitos Atômicos te ajudará grandemente nesse processo. Porque este livrinho aqui, ó, ele ensina justamente você trabalhar, você mudar a tua perspectiva de ter hábitos, de cultivar hábitos que tem uma visão, uma perspectiva de gratificação pelo resultado e você conseguir mudar o teu mindset, mudar a tua maneira de pensar, de cultivar hábitos com uma perspectiva de gratificação nos processos. Então, quando ele tem esse insight, o autor aqui tem um insight, que eu nunca sei o nome desse autor, o James Clear, quando ele tem esse insight aqui, cara, ele muda uma perspectiva, porque quando a gente tem um objetivo e a gente olha somente para o resultado, então isso frustra a gente grandemente, ferozmente. E quando a gente muda o nosso olhar, muda o nosso mindset, eu vou construir esse hábito aqui, e eu vou me recompensar pelo processo e não pelo resultado em si mesmo, então eu consigo avançar grandemente. Eu consigo avançar violentamente nos meus objetivos. Por exemplo, se eu coloco a minha motivação em estudar somente se eu passar no concurso, então no primeiro concurso que eu tento fazer e não passo, eu me frustro e deixo de estudar. Agora, se eu coloco a minha motivação no processo de estudar, hoje eu avancei uma matéria, hoje eu entendi um assunto que eu estava na dúvida. Então, eu vou me reforçando, eu vou me motivando a partir dessas pequenas ações que concorrem para a finalidade, que é passar no concurso, por exemplo.
Então, quando você consegue mudar esse mindset, quando você consegue entender isso, você vai avançando gigantescamente no teu processo de disciplina e de vencer a procrastinação. E aí aqui ele cita uma frase que eu acho incrível. Deixa eu ver se eu acho, cara. Botei aqui no meu notas. Ele cita uma frase que ele diz assim, ó. Ai, meu Deus do céu, eu perdi agora a frase. Mas o sentido da frase é: aqui, ó. Agir é, portanto, realizar milhares de pequenas ações. Tá aqui. Basta pouco a cada dia, se a cada dia realizamos esse pouco. Né? Então, o que ele está dizendo bem aqui? Ele está focando no processo. Né? Então, se eu fizer um pouco a cada dia, então já era. No decorrer do tempo, eu vou colher um fruto gigantesco, mas só se eu fizer. E muitas vezes a gente está focado em fazer muita coisa, né? Ou a gente está focado nesse resultado final e a gente esquece que as pequenas ações que concorrem para a finalidade são essas pequenas ações que vão levar a gente até essa finalidade. Ele está falando, da mesma forma que uma pequena ação me orienta para um bem, uma pequena ação me orienta para o mal. Então, um pequeno hábito de acordar todo dia 5 minutos mais tarde, 15 minutos mais tarde, então isso, no decorrer dos anos, vai somar uma quantia imensa de horas em que você poderia ter levantado no horário e aproveitado aqueles 5 minutinhos. Quando aqueles 5 minutinhos parecem de maneira imediata besteira, uma merda, parece que não vai fazer diferença nenhuma, no final dos anos, no final das contas, você, né, teria acumulado ali 5 minutos produtivos todo dia, e isso numa soma final traria um benefício gigantesco. Uma ilustração desse processo é o que o Kobe Bryant, que Deus o tenha, né, finado jogador de basquete, chama de mentalidade mamba. Então, Kobe Bryant, ele valorizava essas pequenas ações. Mentalidade mamba, em resumo, é dê o seu melhor a cada dia. Mas ele ilustrava, né, com a sua própria vida. No primeiro ano, o Kobe Bryant, tipo assim, top 10 de todos, dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Então, tipo assim, ele é top 10. A gente costuma falar em futebol, qual é o top 10 do futebol de todos os tempos? Ah, Pelé é o primeiro, Maradona é o segundo, né? A gente tinha ali mais ou menos esses dois intocáveis. Hoje, a gente já bota, de repente, o Lionel Messi ali como segundo. A gente tem Maradona, a gente tem Cristiano Ronaldo, a gente tem Cruyff, né? A gente tem alguns jogadores que são ali, Eusébio, né? Que são top 10, unanimidade de todos os tempos de jogadores de futebol. Então, o Kobe Bryant é isso para o basquete, né? Então, ele é top 10, né? Que está top 5 ali dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Né? Então, talvez o Jordan, talvez um Magic Johnson, talvez Kobe Bryant, LeBron James, né? O Curry, né? Então, a gente tem ali algumas polêmicas em relação a isso, mas ele é top 10. E no primeiro ano que ele disputou um campeonato de basquete, na sua região, lá na sua cidade, na sua escola, então ele não pontuou nada, ele foi um dos piores jogadores, né, que se poderia ter. Só que ele começou a fazer o quê? Ele começou a treinar, ele começou a se dedicar. Ele falou assim, cara, se os meus amigos treinam 2 turnos por dia, então eu vou treinar 3 turnos por dia. Olha só. Ou seja, o que ele fez? Ele aumentou 2 horas de treinamento por dia. Aí o que ele disse? Essas 2 horas no final de uma semana, elas já dão 10 horas a mais de treino. No final de 2 semanas, 20 horas a mais. No final de um mês, 40 horas a mais de treino. No final de um ano, olha só a proporção. E ele diz que no final de 5 anos,
essas horas a mais acumuladas, treinadas de maneira objetiva, os seus adversários jamais conseguirão alcançar você. E você foi fazendo um acúmulo de horas gigantesco, porque acrescentou apenas 1 hora por dia, porque acrescentou apenas 2 horas por dia. Esse acúmulo de horas no final de 5 anos é tão grande que os teus adversários jamais vão te alcançar na excelência por conta dessas horas que você acrescentou a mais. Então, basta ao dia um pouco. Você não precisa fazer perfeito. Se você quer estudar para um concurso, estude 1 hora. Comece por aí. E com o passar do tempo, no decorrer do tempo, você vai adquirindo essa excelência. Né? Então, o decorrer do tempo, a perseverança é excelente e fundamental em qualquer objetivo que você queira atingir. Por isso, né, você precisa realizar corajosamente cada uma das pequenas ações que concorrem para alcançar a sua finalidade. E se você dividir essas ações em pequenas, pautadas em processos, segundo o livro Os Hábitos Atômicos, eu tenho certeza que você vai conseguir parar de procrastinar muita coisa, eu tenho certeza que você vai avançar e muito nos teus objetivos, sejam eles objetivos materiais, sejam objetivos físicos, sejam objetivos emocionais, tenho certeza que vai te ajudar muito. O Hábitos Atômicos, por exemplo, me ajudou muito no meu processo de estudo, né, de avançar em muitas coisas, de entendimento de muitas coisas. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com a academia, né, de treinar e tudo mais. E hoje em dia, já é um hábito instalado, né, e eu já vou tranquilamente para a academia. Né? Ainda que eu esteja mais ou menos constante, mas é algo que eu pratico sempre, né, porque já segui todas essas dicas daqui, eu tenho uma finalidade, tenho um objetivo claro, alcanço um bem gigantesco indo para a academia e tal, e pauto o meu treino, né, não num resultado aparente, porque se eu pautasse o meu treino na academia, um resultado aparente, eu já tinha desistido, porque eu sou magro, né, não sou asteric, não tenho shape, nem nada disso, né, então eu já teria desistido se focasse tão somente no resultado estético, né, mas eu foco no processo. Então, é algo que os hábitos atômicos fez eu cultivar de uma maneira excelente. Por exemplo, o treino físico. Então, algo que mudou minha vida. Treinar, voltar a treinar. Antes, quando eu era adolescente, eu jogava bola, né? Mas depois, parei. A partir dos 19 anos, parei de jogar bola. Fiquei só na atividade intelectual, mas em 2019 ali eu alcancei o auge da minha sedentariedade, né? Fiquei ali extremamente sedentário. E no finalzinho de 2019, eu comecei a atividade física, comecei a academia, né? Aí foi interrompido em 2020 pela pandemia, enfim, né? Mas essas são anedotas da minha vida, né? Interrompi ali em 2020, mas depois que as academias foram liberadas de novo, voltei, né? E tô aí de boa, tranquilo e favorável. Esses dias eu tava parado porque machuquei o dedão jogando bola. Voltei a jogar bola, tá participando do campeonato, aí o cara chutou a bola bateu no meu dedão, voltei, tá doendo. Aí eu não consigo pegar o peso, né? Semana passada eu fui fazer o supino ali, e aí, cara, ainda tá doendo muito, mas tá melhorando, tá melhorando. Então, né, já entrando no capítulo 4, né, já entrando no capítulo 4, ele vai incentivar aqui a higiene corporal. Né? Ou seja, a preocupação com a parte física. Boa alimentação, não ser sedentário, ser ativo fisicamente, ter horas de sono, ter o seu lazer, ter o seu momento de distração. Então, ele vai incentivar aqui no capítulo 4 todo esse processo. Todo esse processo. Né? Então, ele diz que é muito importante a gente avaliar as condições fisiológicas do domínio de si. É muito importante a gente fazer esse tipo de avaliação nesse processo de educação
da vontade. Então, é muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, questão de sono, regulação de sono, né, tudo isso é importante, porque tudo isso faz com que a gente consolide os nossos bons hábitos. A gente não vai ter hábitos bons, a gente não vai superar a procrastinação, a gente não vai ter disciplina se o nosso corpo estiver estafado, estiver cansado. Né? Então, você precisa entrar num ciclo virtuoso, tanto de cuidado material, no sentido de corpo, cara, parar de comer besteira, velho. Tem gente que come muita besteira, tem uma péssima dieta, porque tem emoções instáveis, né, e aí não consegue engajar numa atividade física. Então tem uma série de coisas, assim, vários ciclos viciosos que geram um prejuízo gigantesco na hora de você, por exemplo, ter uma disciplina, na hora de você educar sua vontade, na hora de você vencer a procrastinação. Então tem uma série de coisas que implicam. Então, tem esse cuidado. E o capítulo 4, ele enfatiza isso. Ele vai enfatizar isso. Bom, e eu não vou me aprofundar nessa parte física, fisiológica da coisa, porque você quer meio que chover numa olhada, a gente já está careca de saber disso. Então, tenha esse cuidado específico com o teu corpo. É extremamente importante. E aí aqui eu posso abrir uma anedota mais, assim, da minha vida sobre essa questão da recuperação da minha condição física, do condicionamento físico. Né? Em 2019 eu estafei porque eu trabalhava demais. Ainda hoje ainda trabalho bastante, né? A quantidade de horas mesmo, mas eu começava a dar aula às 7 horas da manhã e eu parava de trabalhar às 10 horas da noite. Né? Então eu engatava, às vezes, mais de 10 horas, 14, 16 horas de trabalho, né? Isso o tempo todo, ia almoçando mal, já cheguei a almoçar dentro do carro, então saía de um trabalho, né? Ia para o consultório, e aí na metade do caminho eu parava para almoçar, horrível, né? Então teve tempo que eu estava assim, 2019, eu estava nessa vibe, nessa pegada, né? O que me gerou uma estafa, 10 quilos a mais, né? Acima do peso, 10 quilos acima do peso, me gerou uma estafa gigantesca, 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 em que eu estava fazendo os meus atendimentos e, como estava parado, sentado, eu não estava suportando, né? O que dificultava a minha atenção, minha concentração, resgate de memória, tudo isso. Até o ponto que eu falei, cara, basta, velho, não posso ficar nessa vibe aqui, que se eu ficar nessa vibe aqui, principalmente nesse ritmo de trabalho e sedentário do jeito que tô, cara, não vou passar dos 30 anos, né? Eu vou morrer, velho. Já era, vou, sei lá, infartar, sei lá o que diabo que vai ser. Então aí eu resolvi, né, voltar para a atividade física, aí fui para musculação, fui para academia, e aí comecei realmente a ganhar um condicionamento físico, o que por consequência melhorou em muito meus atendimentos, minha atenção, minha concentração, meu desempenho, isso tudo melhorou. Então hoje eu tenho a clara consciência que eu preciso ter ali a minha atividade física. Então hoje para mim não é perda de tempo, não é nada disso. Hoje é fundamental para o meu processo de trabalho eu estar engajado na minha atividade física. Principalmente que eu tenho uma tendência muito rápida ao sedentarismo. Então, se eu parar de treinar, se eu parar de fazer atividade física por 15 dias, já era. Eu já me sinto cansado, né? Eu já me sinto fadigado. Então, é cruel para mim nesse sentido, porque eu perco o meu condicionamento físico muito rápido. Passou 15 dias ali, sem treinar mais forte, eu já perco o meu condicionamento físico extremamente rápido. Então, para mim, é muito sacrificial nesse sentido. Eu tenho que fazer um esforço além, né, para poder eu conseguir ali minimamente me manter, né, ativo. Então, né, o livro 3 ele vai falar sobre isso. Né, o Júlio Paiol vai falar sobre isso. Não vou me delongar muito. Né, prometi tentar fazer só 30 minutos, né, nos nossos vídeos. Então, ele vai, no capítulo 3, aqui no livro 3, ele vai falar sobre isso, né? Sobre as ações, você dividir as ações em pequenas ações que concorrem para uma finalidade, você virar um mindset para os processos e você ter o cuidado ali com o teu corpício maravilhoso e com o descanso, com o lazer, com o sono. Então, este é o resumo do livro 3 aqui no papel da educação da vontade. Todas essas coisas concorrem ali para você ser uma pessoa mais disciplinada, né, para você ter ali
superar a tua procrastinação e conseguir alcançar os teus objetivos. Tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você tem alguma dúvida, se fez sentido para você, dá o gostinho, dá o like. Se você tem alguma dúvida, é só jogar aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder no próximo vídeo. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro aqui no Clube do Livro Dias Melhores. Beijinhos e até o próximo encontro.